A gente está falando de uma PEC que está sendo discutida, né, e que foi aprovada na CCJ, que limitaria as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Podem continuar. Olha, eu queria dizer o seguinte aqui, que é importante. A gente estava conversando sobre essa PEC, das decisões monocráticas. Eu disse 3 sugestões aqui para a gente limitar o poder do Supremo Tribunal Federal. Primeiro é acabar com decisões monocráticas, que é o que está sendo colocado aí nessa PEC. Mas tem outras 2. Vamos aproveitar essa opinião pública a favor de colocar um cabresto no Supremo Tribunal Federal para ele ser a Corte Constitucional e não ser legislador no Brasil, para adicionar as outras 2 coisas, que é a não banalização das ações diretas de inconstitucionalidade, que é muito importante. Não dá, como é o caso que foi do aborto aí, um partidinho lá que tem 2 deputados, que nem o PSOL, vai lá entrar com uma ação de questionar a constitucionalidade de algo, de uma lei que está no Congresso Nacional. Terceiro ponto, que era muito importante, acabar com as decisões retroativas. Isso é um crime. Como é que o Supremo pode dizer que uma lei que era legal agora vira ilegal e começar a cobrar retroativamente? Isso não existe. Então, tem que aproveitar essa emenda, que é uma ótima coisa, que eu falei aqui que o Senado estava escutando 3 em 1, e colocar as outras 2 sugestões. A limitação das ações diretas de inconstitucionalidade e acabar com as decisões retroativas, porque isto fere no coração o conceito do Estado de Direito. Fala, Gustavo Segré. Estou totalmente de acordo com essa sensação que menciona o Dávila. Me parece que a CCJ tem atuado muito rapidamente. Isso, com certeza, é uma mensagem que está sendo enviada, sobretudo para o STF. Depois, se o STF pega o recado e faz alguma coisa com o recado, é outra questão. Mas hoje nós temos um problema institucional onde um dos poderes que legisla e deve legislar está sendo um antagonista através das determinações do STF, que, como muito bem mencionou o Piperno, pode tomar uma determinação, mas não deve. Quem legisla e tem o dever é o legislativo. Eu quero até colocar aqui uma fala que foi trazida pelo autor do projeto, que é o senador Iovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Ele fala o seguinte: o Supremo tem de aprender a ser um colegiado. Quando um único ministro decide sozinho, fica com um poder absurdo, Luiz Felipe Dávila. Parabéns para o senador Iovisto. Verdade. É exatamente isso. É isso que ele está fazendo, colocando o Supremo na sua caixinha constitucional, que é respeitar a Constituição, ser o guardião da Constituição e não se tornar o poder legislador. Agora, e você, Fábio Piperno, como é que vê essa manifestação desse autor do projeto que quer limitar essa questão da decisão monocrática, mas também que o Supremo Tribunal Federal possa alterar aquilo que já foi decidido pelo Congresso? Veja, em relação à questão das decisões monocráticas, eu disse há pouco que eu considero boa ideia, principalmente pelo formato anunciado aí pelo senador Iovisto Guimarães. Ou seja, não é que vai extinguir de uma vez, até porque algumas questões elas são de interesse muito particular, então não há por que convocar o pleno todo para, enfim, resolver. Agora, de fato, questões de interesse geral, elas não podem ser decididas monocraticamente. Agora, só vou, Dávila, o pessoal não é exatamente um partidinho. Hoje é um partido com 13 integrantes. Ele não tem 2, 3. Cresceu bastante na última eleição. Decisões de interesse geral da sociedade devem ser decididas pelo Congresso Nacional, não pelo Supremo Tribunal Federal, como foi, por exemplo, a reforma trabalhista. Uma negociação dura, uma reforma difícil, passa a reforma trabalhista, passa o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, inclusive o Supremo, à época, validou essa decisão, essa reforma, e de repente passa-se o tempo e sabe lá porque o Supremo muda o entendimento e prevalece agora o imposto sindical. Olha que loucura, Piperno. Cadê a vontade do povo que colocou por meio dos seus parlamentares eleitos a reforma trabalhista, o fim do imposto sindical? O Supremo fala numa outra coisa, fala no imposto. Eu não gostei do que foi aprovado. Agora, é o seguinte, quanto às pessoas e instituições mudarem de ideia, isso é razoavelmente comum. Piperno. Vou pegar como exemplo o ex-presidente Bolsonaro, por exemplo. Ele mudou de ideia em relação a aborto, ao Chaves, a privatização da Petrobras. As pessoas mudam de Piperno, ideia.
uma instituição mudar, a gente não está falando de uma pessoa, hein? A gente está falando de uma instituição. Mudar de ideia com temas tão relevantes toda hora, isso tem um preço. Isso causa alguma insegurança jurídica. Prova disso é que a gente está debatendo aqui. Prova disso é que juristas estão incomodados com esse ativismo do Supremo. Prova disso é que setores da imprensa têm cobrado. Prova disso é que o Congresso tem reagido. Então, alguma coisa está fora do lugar.